Talvez eu tenha deixado a guarda baixa pelo fato dele ter chegado às 3 horas da tarde. Ele bateu muito levemente na porta para um homem da sua estatura. Ele era alto, ombros largos e grandes nós nos dedos peludos. Quando perguntei como poderia ajudá-lo, ele enfiou a mão no bolso do casaco, retirou um envelope e estendeu para mim. Quem usa casaco em agosto? Peguei o envelope e examinei. A frente estava carimbada várias vezes com informações para a penitenciária de St. Louis. Uma carta da prisão? Ótimo, eu não conhecia ninguém na prisão. Então notei um bilhete amarelo preso ao envelope com um clipe. Ele simplesmente dizia: por favor, permita que o mensageiro esteja presente para testemunhar a leitura desta carta. Olhei para o homem na minha varanda. Embora ele fosse alto, ele não parecia ameaçador. Seu sorriso calmo me fez pensar que ele poderia ser bastante amigável. Perguntei se ele tinha alguma ideia sobre o conteúdo da carta ou por que a sua presença era necessária para a leitura. O homem alto deu de ombros e gesticulou em direção à minha sala. Assenti e o convidei para entrar. Fomos em direção à cozinha. Ambos nos sentamos, um de frente para o outro na mesa. Ofereci café para ele, mas ele recusou em silêncio. Olhei para ele mais uma vez e resolvi abrir aquela carta. E dentro tinha 10 páginas, rabiscadas em uma caligrafia que foi às pressas, em um papel amarelado. A carta começava: você não me conhece, provavelmente nunca me encontrará. Estou no corredor da morte na penitenciária de St. Louis. Fui preso pelo assassinato da minha esposa e 2 filhos. Lion tinha 3 anos. Mercy tinha 6 meses. Eu os amava muito, mas eu os matei. Admito isso primeiro acima de tudo. Me odeio por isso e apodrecerei na minha cela, torturado pelas imagens do sangue deles pingando dos meus nós dos dedos. Deixe-me contar minha história. Olhei de volta para o homem alto com um repulso evidente em meu rosto. Seu sorriso calmo e suave não vacilou enquanto ele me encarava. Levantei-me para pegar um copo de água, depois voltei para a carta. O autor da carta, cujo nome descobri ser Fitz Willard, havia sido preso 2 semanas atrás e havia começado a trabalhar em sua carta assim que teve acesso à papelaria. Ele nunca explicou como conseguiu meu endereço ou por que me escolheu para compartilhar sua história, mas a história era brutal. Fitz Willard afirmou ter sido amaldiçoado. Meu primeiro pensamento foi que ele sofria de esquizofrenia, mas ele explicou que havia sido testado para isso e deu sem resultados. Ele explicou que um espírito maligno estava ligado a ele. O espírito maligno o provocava, torturava cada momento da sua vida. Ele sussurrava atos malignos em seu ouvido enquanto ele deitava na cama à noite. Ele aparecia em seu reflexo enquanto ele passava pelo espelho. O demônio estava constantemente sugerindo crueldades e enchendo o cérebro de Fitz com inseguranças, fobias e ideias sinistras. A vida cotidiana de Fitz ficou repleta de comentários sobre a fraqueza dos humanos, a fragilidade da carne e a liberdade do derramamento de sangue. Reuniões de trabalho ficaram assombradas pelos gritos do demônio. O demônio sugeria coisas terríveis sobre cada rosto que Fitz cruzava na rua. O pior, no entanto, eram os pensamentos do demônio sobre a família de Fitz. Ele chamou a esposa de Fitz de garota de programa, chamou as crianças de bastardos ingratos. O demônio dizia a Fitz que sua família não o apreciava, que sua esposa estava traindo ele, que seus filhos não suportavam ficar perto dele, que Fitz nunca poderia fornecer o suficiente para eles, que a casa deles era um chiqueiro, que as roupas deles eram trapos, que tudo que Fitz havia trabalhado durante toda a sua vida era uma piada medíocre no máximo. Por 10 páginas, Fitz Willard relatou a loucura que se infiltrou em sua cabeça. Os pesadelos que o acordavam dezenas de vezes por noite. O demônio fazia as lâmpadas piscarem enquanto Fitz caminhava sob elas. Ele fez a banheira ficar vermelha como sangue. Moscas se aglomeravam nos espelhos.
e as sugestões do demônio se tornaram cada vez mais perigosas. Eles se tornaram exigentes, ameaças, até que um dia Fitz cedeu. Esmagou o crânio dos 2 filhos. Estrangulou sua esposa de 8 anos com tanta força que fraturou as vértebras do pescoço dela antes que ela finalmente sufocasse. Foi assim que ele terminou a primeira carta. O homem alto se levantou e acenou para mim em silêncio. Então eu o levei para a porta da frente. Desnecessário dizer que fiquei abalado. Por que alguém decidiria compartilhar uma história tão horrível comigo? 2 dias depois, o homem alto estava na minha porta novamente, às 3 horas da tarde. Quando respondi, ele me entregou a segunda carta. Por mais que eu tenha ficado muito abalado com a primeira carta, descobri que enquanto eu assistia televisão naquela noite, não conseguia tirar a história da minha cabeça. Peguei a segunda carta, levei o entregador de volta para a mesa da cozinha, pois eu queria saber mais. Que palavra faz justiça à natureza da segunda carta? Sombria, torta, desesperada. O papel amarelo estava repleto de desenhos de figuras abatidas encolhidas em um canto, e corpos minúsculos espalhados em uma poça de cinzas de lápis. Manchas de grafite fazia todos os pequenos rabiscos parecerem em sombras. A segunda página da carta era apenas um grande desenho. O rosto de uma mulher retorcido de sofrimento, sua boca aberta e sua garganta cheia de larvas, aranhas enroladas em seu cabelo, lágrimas em seus olhos. Suas mãos agarravam seu próprio rosto, unhas irregulares cravadas em suas bochechas. Essa segunda carta deu um nome ao demônio. Greenwich, o atormentador. Olhei para o homem, depois para a carta, para o homem novamente e depois para a carta. Ele sabia a história terrível que estava sendo contada. É por isso que era tão importante que ele estivesse presente quando eu lia. Seu sorriso gentil nunca vacilou, nunca desapareceu enquanto ele olhava vagamente para mim na cozinha. Fitz contou sobre a sua descida à loucura, sobre a ligação chorosa que ele fez para a polícia enquanto estava em cima dos corpos da sua família sem vida. Ele falou sobre o julgamento e como mesmo no tribunal, Greenwich se sentou atrás dele na mesa dos réus e repetiu maldições sobre todos os presentes. Greenwich exigiu que Fitz tentasse pegar a arma do oficial de justiça no final do julgamento, e Fitz fez. Isso levou uma breve surra. Greenwich disse a Fitz que ele deveria ficar na porta da cela, gritando obscenidades e ameaças aos guardas. Isso levou a uma surra mais longa. Greenwich disse a Fitz para cuspir no juiz no dia seguinte do julgamento. Tão derrotada quanto a pobre consciência do Fitz estava pela influência constante do demônio, ele fez. A carta terminou com outro desenho, desta vez de todo o tribunal repleto de advogados assassinados e o juiz pendurado acima da sua tribuna. Tudo estava no cinza, borrado de grafite com impressões digitais sujas pressionadas no papel amarelo. No terceiro dia, estava sentado nos degraus, esperando às 3 horas da tarde. Pontualmente, o mensageiro chegou, e sem dizer uma palavra, deixei ele entrar. Ele colocou a terceira carta na mesa da cozinha e se sentou. Seu sorriso estava mais brilhante hoje, mais largo do que o normal. Pude perceber por seu comportamento que essa deveria ser a carta final. Abri o envelope e me sentei com uma xícara de café fumegante ao meu lado. Em sua terceira carta, Fitz falou sobre seus dias na prisão. Como mesmo em seu encarceramento, Greenwich, o torturador, o assombrava. Ele descreveu o quão lento era o processo da pena de morte. Como ele poderia morrer de velhice em sua cela muito antes da sua data de execução marcada. Sua caligrafia se tornou um rabisco quase ilegível. Sua escrita era frenética. Ele era como um rato preso em uma gaiola,
sendo cutucado constantemente pelas reflexões cruéis de Greenwich, o torturador. A sanidade de Fitz havia passado há muito tempo. Ele rabiscou a si mesmo, espalhando algo nas paredes da sua cela com as mãos. Presumo que seja fezes. Fitz disse que estava pensando em arrancar as orelhas na esperança de ficar surdo e escapar dos sussurros de Greenwich. As páginas amareladas estavam cheias de manchas de lágrimas de Fitz. Ele se desculpou por isso. Então, na última página, uma faísca de esperança. Como se ele tivesse parado para se recompor. Sua caligrafia voltou a ficar limpa e clara. As últimas linhas diziam: Greenwich se cansou de mim. Estar preso assim, não posso fazer muito mal digno dele. Ele me disse como acabar com a minha maldição. Bem, não a maldição, ela nunca termina exatamente. É por isso que estou escrevendo para você, para passar a maldição para sua próxima vítima. Mas como ainda tenho um pedaço de humanidade em mim, pelo menos vou te dizer como é feito. Você faz com que outra pessoa pegue a maldição de Greenwich da mesma forma que eu, convidando ele para sua casa 3 vezes. Meu coração congelou. Não ousava respirar enquanto olhava da assinatura zombeteira de Fitz no final da carta para encontrar o homem alto olhando nos meus olhos. Seus olhos eram pretos infinitos. Aquele sorriso cruel estava mais largo do que nunca. Queime a carta, Greenwich exigiu.